E agora vamos a Brasília conversar com José Maria Trindade. Zé Maria, boa tarde. Salve, muito boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. É uma semana bem quente por aqui, boa demais, viu? É bom discutir a vida do país. É, exatamente, semana quente em termos de agenda, ainda bem que não é aquela turbulência política toda que a gente estava vendo na semana passada. Agora são pautas, mas são pautas que têm uma polêmica desde que começaram a ser discutidas há muito tempo. Essa questão da reforma administrativa é um tema que pega, né? Se teme a popularidade, se teme a perda de apoio de vários grupos que têm aí uma relevância, não apenas junto ao eleitorado, mas que também tem uma participação ativa lá no Congresso, né, Zé Maria? É um desafio e tanto. E é um cruzamento ideológico muito grande, né? O Congresso Nacional está convivendo, está tendo que aprender a conviver com uma turbulência muito grande de várias representações. Você imagina que alguns partidos, eles são divididos. Metade deles é formada de general, cabo, major, policial, delegado, como o caso do PSL, por exemplo. 36 dos deputados do PSL são exatamente desta área. Olha, Denise, o servidor público virou aqui uma casta que ninguém sabe exatamente de que planeta veio e nem como chegou. Sabe-se que o transportador desse ser especial é o concurso público. E a partir daí vira um tipo de ser especial que tem características próprias. Tem estabilidade total no serviço, todos têm estabilidade. Do porteiro, motorista ao diretor, todos têm estabilidade. Aposentadoria integral, que foi quebrada em parte agora na reforma da Previdência, né? Tem a paridade salarial. Isso significa que quando se aposenta, né, ele continua ganhando como se estivesse trabalhando ao lado ali do funcionário público. E alguns ganham até produtividade. É o caso, por exemplo, do pessoal da Receita e tal, que ganha por produtividade. O salário aumenta vegetativamente, não precisa nem dar reajuste. E as despesas aumentam. O país está torrando R$ 1 trilhão só na folha de pagamento do Executivo Federal, né, mais a Previdência. Quer dizer, 1 trilhão de um orçamento total da União por ano, que é de 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Ou seja, precisa mudar. E aí o presidente Jair Bolsonaro deu uma senha muito importante na tentativa de quebrar esse lobby. É de que só vale para os próximos servidores, os que entrarem depois da promulgação da emenda. Mas mesmo assim, o pessoal não gostou e está fazendo uma pressão muito grande. Tem dinheiro, estão publicando aqui nos veículos de comunicação uma propaganda contra a reforma e ainda tem acesso direto aos gabinetes. Daí a dificuldade de se aprovar esta reforma necessária. Não é uma mudança para tirar direitos dos servidores públicos, mas uma mudança para garantir direitos à sociedade, que é o objetivo do serviço público, né? E melhorar a qualidade do serviço prestado. E a gente sabe como foi difícil aprovar alguma coisa para limitar a questão dos supersalários e de repente se propõe brechas aí para driblar essa determinação que já foi super difícil de ser aprovada, né, Zé Maria? Se chega a esse ponto. É muito difícil e é por isso que tem que ser votado agora, neste ano, né? O ano que vem, ano eleitoral, aí pode esquecer que não aprova. São os últimos momentos aí, os últimos meses, na tentativa de votar. Essa é difícil, viu? É difícil essa reforma, porque nós viramos aqui o país do serviço público. O sonho de ser servidor público é geral. Quando se tem um concurso público aqui, a disputa é muito mais intensa do que o mais disputado vestibular do país. Agora, Zé Maria, mudando de assunto, nós ainda estamos com problemas aí em relação à sabatina de André Mendonça para o Supremo, né? O presidente Bolsonaro já sinalizou que não vai retirar o nome dele, né, da indicação, não é? Só que tem toda a ação de Davi Alcolumbre contrário ao nome dele desde o começo e parou a conversa, né? Eu vou traduzir isso aí. Ontem, alguns senadores na Comissão de Constituição e Justiça exigiram que o presidente Davi Alcolumbre colocasse em sabatina André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma reivindicação de uma fatia muito importante da sociedade, né?
de evangélicos. Agora, ele foi indicado não por ser só evangélico. Ele é muito competente, ele tem um currículo muito bom, né? Foi ministro da Justiça, foi ministro-chefe da Advocacia Geral da União, mas desconfiam alguns senadores de que ele defende a Lava Jato. E é esse o assunto que está sendo discutido nos bastidores do Senado Federal. Para você ter uma ideia, esses senadores que exigiram ali a marcação e a sabatina eram senadores de oposição. Quando os senadores de oposição exigem uma votação de interesse do governo, é porque o governo vai perder. Mas desta vez não. Eles querem aprovar o Mendonça. Sabe por quê? Porque já existe um grupo grande no Senado Federal que quer derrotar o André Mendonça para que o Augusto Aras seja o indicado do governo à vaga do ministro Marco Aurélio, que ainda está vaga, né, no Supremo Tribunal Federal. Aí foi uma inabilidade de alguns setores políticos do governo que piscaram primeiro. Disseram, olha, se não aprovar o André Mendonça, a gente tem o Augusto Aras. Aí os senadores gostaram, porque o Augusto Aras é garantista e não quer comprar briga com o Senado e defender a Lava Jato. Então, esta é a situação. Mas me disseram que André Mendonça tem votos para ser aprovado no Senado Federal e que alguns ministros do Supremo, pelo menos 4, já estão em campo trabalhando pela defesa para que ele seja aprovado ao Supremo Tribunal Federal. Seria talvez aí um medo da chegada do Augusto Aras. Mas Augusto Aras ele foi bastante tranquilizador naquela sabatina, não é? Quando ele foi questionado pelos senadores, a forma como ele se posiciona em relação aos políticos, de não gostar de holofotes, né? Criticando indiretamente, inclusive, algumas ações da Lava Jato. Exatamente, isso encantou aqui os ouvidos, fez o canto da sereia. Ele sabe que está nessa situação. O Augusto Aras ficou num ponto ali que nós comentávamos que era um ponto confortável, de todas as formas. Ele seria reconduzido para a Procuradoria-Geral da União, que não é pouco, né? Ou o Supremo Tribunal Federal, ou ainda ficaria na Procuradoria-Geral na reserva do André Mendonça, e isso está se concretizando. Eu cheguei a pensar que o presidente não teria forças para indicar André Mendonça, mas bancou. Falta agora um empurrãozinho do governo para que o André Mendonça seja aprovado, mas o presidente Bolsonaro não faz isso. Essa história de ir lá, dar cargo, emendas e tal, o presidente não opera assim. Agora, Zé Maria, André Mendonça poderia trazer alguma surpresa de outro sentido, uma austeridade maior, oferecendo riscos aí para os políticos, pelo histórico dele, porque é uma coisa, você sempre fala se fala que o ministro que é indicado pelo governo, ele tem um certo alinhamento. Agora, a gente já viu decisões contrárias, porque lá eles têm um cargo quase vitalício. Né? Então, se eles tiverem uma independência em relação à gestão do governo, em relação a outras posturas, a gente vê toda a dificuldade que existe para se mexer com o ministro do STF, né? Olha, Denise, no caso do André Mendonça, ele vai ficar lá mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Dá uma volta, né? Vai ser presidente e poderá ser presidente de novo, né? Numa volta de tanto tempo que ele fica. Vai ser mais ou menos a história do Dias Toffoli, que também vai ser muito longevo no Supremo Tribunal Federal. Daí o cuidado. Há entre os aliados do presidente que o André Mendonça pode ganhar uma independência e virar o que eles chamam aqui do Fachin, como o Fachin foi para o Lula, né? Como o Fachin foi para o PT. Mas essa é uma história comum, eu não engulo essa isca de dizer tal ministro foi indicado por um setor e tal, ele é fiel. Não é bem assim, não. Luiz Fux foi indicado pelo ex-presidente Lula. O PT fez todo um esforço para indicar Joaquim Barbosa e deu no que deu no mensalão, né? Não fosse o Joaquim Barbosa, não haveria o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Estava tudo preparado para desmembrar esta ação 400 que ficou famosa no Supremo. Me disseram o seguinte, que no primeiro momento, quando o ministro chega no Supremo, ele chega cheio, repleto de cuidados ali,
e de uma forma muito cuidadosa com quem o indicou e com quem o aprovou, né? Com aquele sentimento de devoção. Logo, logo, quando ele coloca a capa preta nas costas, aquilo é uma responsabilidade muito grande, e ele descobre que não pode ser removido, o salário não pode ser reduzido, e ele fica até os 75 anos. E aí corta esse vínculo, né? Alguns se esquecem de que eles podem cortar o vínculo e continuam, mas a maioria corta mesmo e se transformam em verdadeiros ministros do Supremo. Eu gosto deste critério, o presidente indica e o Senado faz a sabatina e aprova ou não. Esta é a ideia, porque se deixar para os tribunais superiores indicarem, para os próprios ministros do Supremo indicarem, forma aquele corporativismo, uma política corporativista que é muito mais danosa, que foi o caso da lista tríplice da Procuradoria-Geral da República, que o presidente Bolsonaro quebrou ali. Já havia formado um grupo ali muito corporativista nesta lista tríplice. Tem essa questão do corporativismo e tem essa relação que se faz com a questão política, né? De você tentar agradar o presidente que indicou, isso pode valer durante um certo período. Agora, o André Mendonça tem uma proximidade com o presidente Bolsonaro, né? Tem uma proximidade com o presidente e com o grupo forte que apoia o presidente. Ele é o tal terrivelmente evangélico. Zé Maria. Ele recebe apoio, inclusive, de senadores que são evangélicos. Viu, Zé Maria? Vamos ter que interromper, porque agora o ministro da Saúde está dando explicações a respeito daquela mudança da orientação para a vacinação dos adolescentes. Zé Maria, agradeço muito a sua participação. Então vamos acompanhar agora o ministro Marcelo Queiroga da Saúde.